Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a quarta parte, última parte, sobre o livro Jesus, Aproximação Histórica, do José Antônio Pagola. Então eu vou destacar mais alguns pontos do livro. Bom, segundo os evangelhos, o evangelho de João, Jesus visitou Jerusalém em diversas ocasiões. Mas de acordo com o evangelho de Marcos, Jesus visitou Jerusalém apenas uma única vez. No entanto, nessa única vez, que é a vez em que ele vai acabar sendo crucificado, essa única vez ele encontra amigos e conhecidos. Parece sugerir que ele já esteve lá outras vezes. Tá? Jesus se hospeda na casa de seus amigos, Lázaro, Maria e Marta, em Betânia. Betânia é um bairro próximo de Jerusalém, ficava mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, essa outra questão, assim, para entender o contexto, Herodes o Grande, ele morreu lá no ano 4 a.C. Quando ele morreu, a herança, o governo, passou por foi dividido entre os filhos. Então, ele deixou isso disposto no testamento. Então, o reino acabou sendo dividido por entre 3 dos 4 filhos que ainda estavam vivos, que é Herodes Arquelau, que seria o rei da Judéia, Herodes Antipas, seria o rei da Galileia, que era onde Jesus pregava, e Filipe, que seria o tetrarca da Traconítida. Então, embora Herodes Antipas fosse lá o líder político da Galileia, não é ele que vai executar Jesus, mas o Pôncio Pilatos. Tá? Após ter sido julgado pelo Sinédrio, Jesus é enviado, segundo o relato dos evangelhos, Jesus é enviado para o governador romano, que é o Pôncio Pilatos, que ele morava lá em Cesareia Marítima, mas é que vinha para Jerusalém. Então, era o governador romano, Pôncio Pilatos. Ele, ao saber que Jesus era galileu, ele entendeu que o caso estaria sob a jurisdição do Herodes Antipas. Então, ele mandou Jesus para Herodes Antipas e que depois ele mandou de volta para Pilatos. Então, esse Herodes Antipas era o Herodes que mandou matar João Batista. E ele acabou ficando assim, muito mal visto. A pessoa não gostava muito dele. Então ele não queria causar mais ressentimento entre os judeus, também não queria se envolver com a condenação de Jesus. Por isso mandou de volta para Pilatos. Jesus, quando faz o ministério dele, ele vai nas aldeias da Galiléia, mas ele não, em nenhum momento ele frequenta as maiores cidades ali da Galiléia. Seria, por exemplo, Séforis. Não consta que ele tenha visitado essa cidade. A explicação é que seria para que Jesus queria evitar o confronto com as forças de Herodes, que é onde ficava nessas cidades maiores. Os evangelhos eles usam o termo Basileia para se referir ao reino de Deus. Jesus fala muito do reino de Deus. E aí aparece o termo Basileia. Esse termo Basileia era usado na época para designar o Império de Roma. Então, veja, construir um reino de Deus significava uma crítica radical ao Império de Roma, a Tibério, César. Jesus ele acolhe os excluídos e marginalizados do Império, mostrando que a vontade de Deus está em contradição com a de César, ou seja, Jesus propõe, segundo José Pagola, refundar a sociedade sobre outras bases, restaurando a verdadeira vontade de Deus. Mas não é um reino terreno, Para entrar no reino de Deus, que não é um reino terreno, é preciso sair do Império de Roma, ainda que Jesus não tivesse em vista uma sublevação contra Roma. Então aqui José Pagola se afasta aí do Richard Rossley. Jesus não é um revolucionário. Os investigadores modernos já não pensam que Jesus tenha subido a Jerusalém na Páscoa no ano 30, buscando sua morte para provocar a irrupção do reino de Deus. Quer dizer, essa ideia de que Jesus lá foi de propósito, já sabendo, para provocar a morte dele, essa hipótese já não é mais se trabalha com ela.
Jesus não interpretou sua morte a partir de uma perspectiva sacrificial. Aqui é um ponto polêmico aqui do livro do José Pagola. Ele diz que para Jesus ele não estava fazendo sacrifício. Ele não entendeu a sua morte como um sacrifício de expiação. Segundo José Pagola, teria sido estranho que para dar sentido à sua morte, ele recorresse no final da vida a categorias precedentes do mundo da expiação. Jesus nunca imaginou seu Pai como um Deus que lhe pedia a própria morte e destruição para que sua honra, justamente ofendida pelo pecado, fosse por fim restaurada, e como consequência ele pudesse agora em diante perdoar os seres humanos. Nunca se vê Jesus oferecendo sua vida como imolação ao Pai. O Pai não precisa que ninguém seja destruído de sua honra. O amor do Pai aos filhos é gratuito, seu perdão incondicional. Tem algumas passagens que falam desse sacrifício. Por exemplo, Marcos 10, 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate de muitos. Só que José Pagola diz que isso é uma construção das primeiras comunidades cristãs. Não há nenhum dito certo em que Jesus atribui à sua morte o significado de sacrifício de expiação, segundo José Pagola. Jesus, ao contrário, se coloca como aquele que serve. Sua morte estava a serviço do projeto de Deus. Com relação a ser Messias, Pagola diz que Jesus resistiu à ideia de que ele era o Messias. Por exemplo, em Mateus 16, 13. Há passagens como Mateus 16, 13, em que Jesus se confessa Messias, se reflete a fé dos primeiros cristãos, e não a um texto dito por Jesus. Isso falado aqui pelo João Pagola. Ao que parece, Jesus nunca se chamou Messias ou Cristo, ao invés disso se denominava Filho do Homem, que soava enigmático aos gregos e cristãos. Então aqui temos pontos aqui de um livro católico, né, José Antônio Pagola, e que diverge aí da ortodoxia católica. A última ceia, ao que parece, também não foi uma ceia pascal. Aí José Antônio Pagola diz assim: é impensável que nessa mesma noite, em que todas as famílias celebram a Páscoa, a ceia mais importante do calendário judaico, que o sumo sacerdote e seus ajudantes largassem tudo para se ocupar com a prisão de Jesus e organizar uma reunião noturna para formalizar acusações contra Jesus. Parece mais razoável supor essa ceia antes da Páscoa, porque nos diz que Jesus foi executado em 14 Nissan, às vésperas da Páscoa. É o que diz João, capítulo 18, 28, que Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa. Então a ceia não foi uma ceia pascal. Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, também não se refere à ceia pascal. De qualquer maneira, não foi uma ceia comum, foi uma ceia solene. No Evangelho de João, o julgamento de Jesus pelo Sinédrio não existe, não tem essa passagem. E não há nada que evoque a realização de um processo por parte das autoridades judaicas. Provavelmente existia Sinédrio na época de Jesus, mas certamente ele não tinha o poder de dar uma sentença de morte. Roma nunca deixaria tal poder às autoridades locais. O processo perante o Sinédrio contradiz o que sabemos da Mishnah, que é posterior a Jesus, Mishnah, tá? Que diz que o Sinédrio não se reunia em dias festivos e também não fazia reuniões à noite. As reuniões deveriam ser no átrio do templo e nunca no palácio do sumo sacerdote. Então, todas essas contradições levam a Pagola a concluir que não houve uma reunião do Sinédrio. O que houve foi uma reunião informal com Caifás para organizar as perguntas que deveriam ser feitas por Pilatos. Quanto ao julgamento de Pilatos, também Pagola considera como lenda essa história do Barrabás ter sido oferecido ao público, não tem nada que conste sobre isso. Isso teria sido uma criação para colocar a culpa nos judeus. No entanto, ele reconhece que há alguma historicidade com relação a Jesus ser apresentado a Pilatos, mas não exatamente naquela forma. O ataque ao templo de Jesus, né, quando Jesus disse que o templo vai cair em 3 dias, né, é sem dúvida a causa principal da hostilidade das autoridades judaicas contra Jesus e a razão para ele ser entregue a Pilatos. Sua atuação contra o templo é uma ameaça à ordem pública e suficientemente preocupante para entregá-lo ao prefeito romano.
Sobre João 19, 26, Jesus, vendo sua mãe e junto a ele o discípulo a quem amava, diz a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois diz ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Bom, o João Pagola, com relação a esse texto de João 19, 26, ele diz que é difícil aceitar a historicidade desse episódio. Provavelmente isso é uma composição de João. A ideia do Cristo ressuscitado, ele chama atenção também que o conceito judaico não existe essa ideia de corpo separado da alma. Então, assim, Jesus ressuscitado não é um Jesus só em alma, é um Jesus com corpo também, um corpo glorificado, mas não é só alma. Aí ele vem e ele escreve o seguinte: ó, a ressurreição já não pertence a este mundo que nos podemos observar. Por isso pode-se dizer que não é propriamente um fato histórico. Aqui, mais um ponto polêmico aqui do José Pagoli, diz que a ressurreição não é um fato histórico, como tantos outros que acontecem no mundo, e que podemos constatar e verificar, mas é um fato real que realmente aconteceu. Aí cai a ambiguidade, ele diz que não é um fato histórico, mas é um fato real que aconteceu. Então, o que ele define como histórico? Aí ele prossegue. Para os que creem em Jesus ressuscitado, é o fato mais real, importante e decisivo que aconteceu para a história humana, porque constitui seu fundamento. Philon fala de crucificados que foram descidos, saíram da cruz e foram sepultados. Flávio Joséfo também cita que ele pediu a Tito o corpo de 3 crucificados, familiares seus. Em 1968, em Givat ha-Mitvah, um bairro ao norte de Jerusalém, foi encontrado um ossário com o cadáver de um homem crucificado no tempo de Jesus. Tudo isso mostra que a ideia de você ter uma pessoa crucificada e que retira o corpo para ser sepultado, como aconteceu com o juiz, embora não com Jesus, embora não seja muito comum, é possível que tenha acontecido. Quem descarta isso é o Crossan. Crossan diz que não foi sepultado, que os restos mortais de Jesus foram todos colocados numa vala comum na área do Gólgota, né? O Gólgota, exatamente, Gólgota quer dizer cabeça de crânio, né? Que é o lugar onde se depositava a vala comum de todos os ressuscitados, segundo o Corsã. Agora, segundo o Pagola, não. Ao que parece, Jesus é possível que tenha sido sepultado mesmo. A ideia é que Jesus representava um risco militar contra Roma, que as pessoas iriam no túmulo dele e ia virar um líder de resistência, né? Isso não faz sentido, porque Roma não se sentia ameaçada com Jesus. Né? Nenhum discípulo de Jesus liderou uma revolta contra Roma. Então, e pelo contrário, o que se viu foi os cristãos reescreveram a história para aliviar a culpa de Roma. Então, não justificaria essa preocupação. Então, é possível que realmente tenha sido sepultado. É isso. Muito obrigado, então.